faz um curador de conteúdo? Na raiz, a palavra curador vem de cuidado, né? Essa preocupação em tentar observar o máximo de coisas, sejam quaisquer elas forem, e escolher aquilo que é melhor para o seu público. Então, basicamente, é um grande filtro. Claro que não existe curadoria perfeita, ninguém consegue avaliar plenamente tudo, né, todo o material, mas claro que a gente também tenta fazer o melhor possível para selecionar algo que seja especial e importante para tal ou qual público. Então, é um trabalho que, ali nas minhas atividades do Novo Mercado, ele acaba sendo próximo, portanto, porque a curadoria dos professores, a curadoria dos livros não é tão distante assim. É importante que eu entre em contato também com o mercado digital para também publicar os livros, né, das figuras mais relevantes que tenham algo a dizer para além dos seus próprios cursos ou do seu trabalho como expert ou influencer. Então, eu sinto que boa parte da minha vida é um pouco disso, assim, até pelas minhas manias pessoais. Eu sempre gostei muito de listas. Eu nunca levei as listas tão a sério, assim, a ponto de falar existe uma lista perfeita também que vai estabelecer um cânone. Eu acho que os cânones são fluidos e a discussão dos cânones já é divertida por si só, a meu ver. Mas eu sempre gostei dessas listas, eu muitas vezes me formei em função dessas listas também. Quando eu era moleque, tinha ali 15, 16 anos, eu peguei a lista da American Film Institute, a AFI, que é uma instituição importante nos Estados Unidos. A cada 10 anos eles fazem uma lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. A cada 10, porque vão entrando alguns, saindo outros, né? E aí eu falei, putz, eu vou tentar assistir todos. Não é porque era difícil, porque tinha que ir na locadora, alugar, fita cassete, nem tinha e tal. Devolver rebobinada para não levar multa. Exato. Se você é dessa época, comenta aqui pra gente. E dava um trabalhão, você não encontrava os filmes e tal. Então, eu não devo ter assistido todos, mas eu assisti muitos. Eles foram muito importantes nessa minha formação. E aí acho que hoje é uma espécie de extensão mesmo, de ver o que existe de melhor, retrabalha muitas vezes, né, e entrega para o seu público de maneira privilegiada. Acho que é um pouco disso, sabendo também que o seu público tem graus diferentes, né, muitas vezes. Por exemplo, agora a gente vai lançar um livro chamado Trabalho de Casa. É um livro simples, um livro que qualquer um pode ler, ele tem exemplos muito simples, ele tem situações ali fáceis de ler, não é um livro sofisticado na sua forma. Mas tem um conteúdo rico que acho que pode ser aproveitado por muita gente. É um livro que vai entrar na lista dos melhores livros de todos os tempos? Não, certamente não. Mas é um livro que tem sua função, tem seu valor? A meu ver, sim. Ao mesmo tempo, a gente tem Storynomics, do Robert McKee. McKee é hoje o grande professor de Hollywood, né? A figura que destrinchou ali o roteiro como ninguém, lançou um livro chamado Story, ali da década de 80, se não me engano, que teve um impacto tão grande que os seus alunos receberam mais de 200 indicações ao Oscar e mais de 1.000 indicações ao Emmy, que é o Oscar da TV americana. Então, é realmente o guru de Hollywood. E ele pega e escreve esse livro chamado Storynomics, que é o storytelling levado ao universo das marcas. Então, esse é um livro já um pouco mais sofisticado, né? Você precisa de mais atenção, um livro que demanda um pouco mais, apesar de não ser um livro exatamente difícil. Então eu sinto que nesse trabalho de curadoria você precisa também ter esse tipo de flexibilidade, saber que existem pessoas que estão, como diria o Pedro Bandeira, escritor de livros infantis juvenis, estão em degraus mais baixos, mas elas precisam galgar esses degraus. E eu sinto que esse é um problema da educação brasileira como um todo. Você enfiar a goela abaixo José de Alencar para um moleque de 12 anos. Não tem nenhuma maturidade para compreender, inclusive o vocabulário, né? Então, por que não trazer para situações mais próximas da vida real dele, né, da situação dele? Existe coisa muito sofisticada, sei lá, O Apanhador no Campo de Centeio. É um livro que é um clássico, né, para todos os tempos, mas é um livro feito para garotos de 13 anos. Sabe que no meu colégio a gente lia esses livros, quer dizer, a gente é muita gente. Eu não tem condição. Era sugerido. Era sugerido. Mas eu me lembro o ponto assim de virada que eu entendi que eu gostava de ler, que eu só tava lendo as coisas erradas. Primeiro foi que meu avô me deu de presente uma assinatura dos gibis da Turma da Mônica. Nossa. Mas esse não é o foco. Foi um livro que me deram no colégio, acho que foi na 6ª série, que chama O Mistério no Passo das Hortênsias. Era um livro fininho, inclusive eu comprei esses dias num sebo porque eu queria ter.
Porque realmente foi ele que fez a minha transição. Era uma investigação num prédio. Aconteceu alguma coisa lá e o prédio chamava Passo das Hortênsias. E eu lembro que eu consegui terminar esse livro e entender o livro completo. Eu falei, cara, eu gosto de ler. Então, e aí, no auge dos meus, 11, 12 anos, eu entendi que o problema não era a leitura. O problema eram os livros que estavam me indicando. E aí aquilo mudou. Aí, por exemplo, quando eu fui me indicar para ler Shakespeare, eu li Otelo com outro olhar. Eu consegui gostar de ler Otelo. Mas se não fosse esse livro, acho que até hoje eu acharia que eu não gostava de ler. E é uma barreira meio sentimental, assim. Se você pega um livro que você não conseguiu ler naquela época, hoje, todos os sentimentos voltam. Uhum. Eu fiz esse exercício dia desse. Peguei um livro daquela época e tal, de repente eu tava me sentindo mal, assim, falando, caramba, isso aqui é muito chato. E nem é chato, às vezes, é só inadequado mesmo. Ou você pode achar chato também. Eu não gosto da ideia de livros obrigatórios. As pessoas sempre me perguntam, aquela vez por ano que eu abro caixinha de perguntas. Agora no Novo Mercado eu tenho um quadro, eles me obrigaram a fazer. Mentira! Eu recomendo a Simmons. E aí, que fofinho. Começou ontem. E aí, e aí era isso, assim, perguntaram qual é o livro obrigatório pra... E eu não acho que existam livros obrigatórios, existem livros adequados para você, para sua realidade, você sabe o que você gosta, você sabe, mas eu acho que você também consegue evoluir no seu gosto, né? Então eu sempre dou esse exemplo porque ele é bem fácil de ser compreendido no imaginário das pessoas, que se você gostou de Harry Potter, é bem possível que você goste das Crônicas de Nárnia. E se você gostou das Crônicas de Nárnia, é bem possível que você goste do Senhor dos Anéis. Se você gostou do Senhor dos Anéis, talvez você goste de Lovecraft. E aí você já tem um livro que é muito diferente, né, no final daquele que você tinha ali no começo, mas que de repente você foi galgando esses degraus, como o Pedro Bandeira falou, e você lê algo muito mais sofisticado, com muito mais aporte de natureza humana, de sentimentos universais, pode te engrandecer ainda mais. Mas não adianta você querer, né, levantar 50 de cada lado no supino no seu primeiro dia de academia. Você com certeza vai se frustrar. Então, vá aos pouquinhos, encontre aquilo que você gosta, mas tente melhorar também, que vai ser bom para você. Sabe que a gente foi num evento que teve e a galera do TikTok tava lá em peso. E aí eles mostraram até uma campanha que eles estavam fazendo, não sei se você viu, sobre a incentivo da leitura. Uhum. E eles mostraram até pra gente um exemplo, né, do cara falando, então, e aí o vizinho disse que talvez eu não fosse filho da minha mãe e contou toda a minha história e tal. Mas se você quiser saber o final, leia Dom Casmurro. Tipo, cara, ele contando a história é muito interessante. Então mostra pras pessoas que, cara, é um livro interessante, tem uma história muito legal, só que talvez pelo trauma que a gente tem também, dos tempos, né, de colégio, a gente não dê tanto valor. Com certeza. Também. E eu vejo no TikTok, especialmente, mas também no YouTube, também no Instagram, existem esses movimentos em que apontam para um otimismo mesmo, de que as pessoas têm interesse em aprender, em ler, às vezes também pela diversão, pela distração, que também é importante, a leitura como entretenimento. Existem essas pessoas, as pessoas podem se unir hoje, né, e criar suas próprias redes de discussão, de conversa, e quem sabe a gente não vai ter uma geração muito mais leitora do que a minha geração daqui para frente. Eu realmente apoio e aposto nisso. Tomara. Porque eu acho que também com a tecnologia, a questão de criar nas redes sociais é você poder debater aquele livro com mais pessoas que também gostam daquele livro. Exato. Então vamos supor, sei lá, você criou uma comunidade lá no Discord, só pessoas que gostam de Harry Potter. Cara, vai estar todo mundo na mesma onda que você, e isso vai ser muito mais gostoso de você querer terminar o livro para poder debater ali com as pessoas.